Ai, ai, vamos lá. Questão 19, agora a prova de 2018, certo? Essa questão, como outra que a gente viu também semana passada, ela... Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, depois eu diminuo pra gente ver o geral, tá? Porque senão vai ficar muito ruim vocês verem aí. A reta T, cuja equação reduzida é dada por y igual a kx mais z. Veja que ele troca, né? No lugar do a e b, ele coloca k e z, tá? Mas é a mesma coisa. Então, ele coloca aqui, não com números agora, ele não dá o valor do coeficiente angular, ele não dá o valor do coeficiente linear. Porém, ele nos dá uma informação importante. Ele diz que o k é maior que zero. E o k é quem? É o coeficiente angular, que está na frente do x. Ele diz que o z é menor que zero. E z é quem? É o coeficiente linear, que é aquele ponto que a gente sabe que toca o eixo de y. Então, vamos analisar primeiro o k. Eu vou reduzir, tirar o zoom aqui da tela. Vai ser positivo, z negativo. Isso, exatamente. Então, como o k é positivo, a gente já elimina alguns gráficos. Oi. Só rapidinho. Primeiro, veja com cada um deles. Como é que seria a resposta deles? Como é que eles vão pensar? Aí depois eu continuo explicando para ver que... Vamos lá, Eduardo, Eduarda, Manuel, Mariana Viva, Williane. Como só tem só a gente, então fica bem à vontade. E a melhor coisa em matemática é quando a gente erra. O erro faz que a gente tenha um novo olhar. Então, assim, por exemplo, Eduardo, você está pensando como? Como é que você vai fazer? Diga aí. Para mim, é mais fácil olhar pelo coeficiente linear, que eu sei que é z, né? Daí eu ver aqui que ele é negativo menor que zero. Daí ele vai ser... Ele corta a linha de y, né? Aí ele vai ser aqui a parte de baixo. Daí a gente corta a maioria das opções, né? Aí fica a letra A e a letra E. Exatamente. Para distinguir. Pronto. E aí, da letra E, a gente mata a charada como agora? Entre a e a E? Porque o angular não vai ser positivo. Exato. Ele tem que estar para a direita. Exato. Ela vai ser crescente a reta. Exatamente. Então, é uma questão bem facinha, né, gente? Isso. Porque, ó, basta ver que K é positivo, função crescente. Crescente aí só tem letra A, C e D. Aí eu olho o Z e vejo que ele está tocando o eixo de Y abaixo do eixo de X, né? Porque ele é negativo. E aí eu fico com a letra A. Uma questão para responder em, deixa eu ver, 5 segundinhos. Né? E aí marca o gabarito, ó, mas é uma questão garantida. E tem questões assim, né? A gente está colocando, tem questões desse tipo, que aí está justamente percebendo se o aluno consegue identificar a função do coeficiente angular e do coeficiente linear. Ok? Mais alguma coisa nessa questão? Acho que não. Não, né? Aí eu peguei a questão 20 também, que ela é aquela função tipo composta por mais de uma lei de formação. Lógico que aí a gente não está vendo as leis de formação, mas vocês lembram que às vezes tem, por exemplo, f de x igual, aí tem chaves lá e tem y igual a tanto, se isso acontecer, né? Se x for maior que 1. Então, tem algumas coisinhas assim. Nessa aqui não aparece a lei de formação, mas pelas quebras aqui, né, no desenho do gráfico, que deveria ter sido de outra cor para visualizar melhor, dá para a gente ver que é uma função composta por mais de uma função. Então, ele diz assim, a previsão do tempo para uma cidade brasileira foi noticiada da seguinte maneira. Durante a madrugada, a temperatura diminuiu, permanecendo constante pela manhã, mas aumentou no período da tarde. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a situação descrita nesse texto? Já pode descartar 3. Exato. Quais Letra você B, D e descartaria? E. Descartada. A B, D e E. D e E. Eu Certo. até a letra C, professora. Certo. Porque diz que ela diminuiu, aí o gráfico, a reta vai estar descendo. Uhum. Permaneceu constante, ela vai estar
vai tá se mantendo por um determinado período. A reta vai ser a deitadinha. E depois fala que ela aumentou. Aí a reta vai ter subindo. Aí tá entre A e C. Exatamente. Olhando em relação à situação do gráfico, né? Eu diria que aí os 3 intervalos que nós temos é decrescente, constante e crescente, né? Que desceu, permaneceu, aumentou, né? Facinho também, né? É. Alguém tem mais alguma observação? Professora, Oi. a gente usa essa expressão fácil quando a gente entende. Mas sabe o que é interessante? Que na realidade não tem questões difíceis. É verdade. Tem alunos que estudam pouco ou que não conseguem compreender. Porque, veja, cada um de vocês hoje que está aqui, eu sei que vocês estudam, que quando vocês correm atrás, e eu conheço a história, por exemplo, de Eduardo, de Eduarda, de Manuel, de Mariana Viva, de Juliana. Quando vocês correm, as dificuldades mais estudam. Então, entenda, quanto mais você tirar essa review, quanto mais você fazer isso, mais rápido você vai fazer essas avaliações, SAEP, Enem, prova para entrar no mercado de trabalho. Então, assim, não tem segredo. É relação, é estudar, é correr atrás, é tirar dúvida. E eu não digo isso só em relação à matemática, mas em toda a área do conhecimento. Então, é muito básico essas atividades que os colegas professores passam. Então, teve um entendimento, não tem nada difícil. E a melhor coisa é quando você começa a fazer assim, olha, a professora está analisando com vocês cada ponto, como você faz. É interessante, mas a partir daí você vai tirar os seus conceitos, a sua interpretação, a sua leitura. Aí você vai perceber como é fácil você resolver uma prova feita essa do SAEP rapidinho. Questão de meia hora e você termina a prova toda. Exatamente. Vamos para a questão 21, que também é polinômio, né? Mas é bem parecida com aquela outra que a gente fez, né? E aí eu vou fazer feito o professor colocou aí. Quem é que quer colocar como respondeu essa questão? Porque naquela foi dado uma solução para achar qual era o polinômio. Nesse foi dado o polinômio para achar qual dessas alternativas nos dá as raízes desse polinômio. Vocês começariam por onde? Cadê a Eduarda? Já passou a vergonha, Eduarda? Vamos lá. Como é que você faria isso ou como você fez? Mesmo errando, se for o caso. Cadê a universitária Mariana Viva para ajudar? Gente. Eu fiz do mesmo jeito. Eu igualei a zero. Aí o x igual a zero, zero mesmo. O x menos 3 igual a zero deu 3. E o x mais 2 igual a zero deu menos 2. Só isso. Eu acho que vocês, assim, para começar por uma alternativa, vocês começariam por qual? A testar. Sem resolver o polinômio. Acho que eu estou ouvindo os passarinhos aqui. Gente, eu começaria pelas que tem zero. Porque se eu já sei que se eu substituir ali o zero, vai zerar. Né? Aí eu vou tentar... Aqui tem... Se eu tentar o menos 3, com menos 3 vai dar menos 6. Aí eu já corro risco de não zerar. Porque eu tenho que... Para ser raiz, lembrem, o P de x tem que dar igual a zero, né? Ou seja, o resultado vai ter que ser zero. Aí eu vou... Em qual letra? Letra B e E. Pronto, letra B e E. Aí, analisando, o zero a gente já sabe que dá certo. Se eu analisar o menos 3, ele vai me dar menos 6 e não vai zerar. Aí, se eu analisar a letra E, é 3 positivo. Aí, quando eu pego aqui esse 3 positivo
com esse 3 negativo, zerou aqui. Então, se zerou, toda multiplicação que tem zero, o resultado é zero, né? Aí, quando eu pego aqui menos 2, com 2 positivo, vai zerar também. Lembrando, toda multiplicação que tem zero vai ser nula, não é isso? Então, ficamos com a letra E. Deixa eu só... Outra coisa, professora. Oi. No pensamento de Mariana, como é raiz e é um polinômio do primeiro grau, ó, se é menos 3, tem que dar 3. Aí só vai ter a letra D e E. Se é 2, o oposto de 2, menos 2. Então só vai sobrar D e E. Aí é só ver a questão. Como tem X, vai ter o zero. E o interessante é que, assim, perceba qual é a melhor maneira que você entende. Dá o polinômio, que é a raiz. Dá a raiz, que é o polinômio. Outra É coisa, um polinômio. Lembrando, se eu estivesse resolvendo um sistema de equações, num sistema de equações do primeiro grau, geralmente a gente tem o quê? 2 equações, 2 incógnitas, né? A mais simples. Eu poderia também ter 3 equações, 3 incógnitas. Mas, quando eu vou organizar a resposta, eu tenho que colocar como se fosse um par ordenado, um terno ordenado, em que eu tenho que seguir uma ordem alfabética dos resultados, né? Primeiro X, depois Y, depois Z. Nessa situação aqui, observem também que não se trata de uma solução de um sistema, porque o valor que a gente está procurando é o valor de X, ou seja, a gente está olhando 3 valores de X diferentes, porque são 3 pontos que tocam o eixo de X, né? Aí eu tenho aqui alternativas que me dão 2 valores. Aí eu posso até pensar, será que eu já poderia eliminar porque são 2 valores? Mas eu tenho que pensar o seguinte, que poderiam ser valores iguais também, né? E aí, se for igual, como não existe uma ordem, eu não precisaria escrever o número 2 vezes, não é isso? Aí o professor só complementar aí para ver se... Não, fica claro, mas assim, vocês estão tendo todas essas informações, são pensamentos, pensamentos diferentes, mas veja, cada um de vocês façam aquilo que você entende e acha melhor. Mariana, por exemplo, ela é muito feliz porque ela é muito direta nesse sentido, né? Ela lê a questão, observa a questão, substitui e pronto. Uma base. Então, cada um de vocês tem essa mesma base. Se não tem, então procura ver, questiona, porque quanto mais você entender a questão, mais rápido. Eu acredito muito que na avaliação do SAEP, vocês que estudam, para tirar entre 9 e 10 as questões. Então, assim, a nota de vocês tem que ser um 9 ou um 10, se confundir só em um ou outro, porque vocês são bons. Não vejo problema. E não só no SAEP, mas como Enem, como prova do mercado de trabalho que vocês vão entrar. Então, assim, vocês estão no caminho certo. Ok, professora. Ok, e lembrando, né, que tudo que a gente estuda, né, tudo que a gente estudou no ensino fundamental, tudo que a gente vem estudando no ensino médio, que é um aprofundamento, muitas vezes, tem coisas novas, mas muitas coisas são aprofundamentos do que a gente viu lá no ensino fundamental, tudo está interligado, gente. As disciplinas, elas são interligadas, né, uma tem a ver com a outra. Veja que às vezes a gente fala em física, a gente pode falar em geografia, a gente pode falar em história, sei lá, em várias coisas. E quando a gente está trabalhando aqui, lógico que a gente está enfatizando aqui a questão do SAEP, mas essas orientações também vão servir para o Enem, tá? Porque essa percepção, esse olhar diferenciado em relação a uma questão, também vai melhorar o seu desempenho na prova do Enem, que você vai ler a questão já com esse olhar, você já vai ter uma percepção maior em situações que envolvam esse tipo de coisa, certo? Ô, professor, quando for tipo um polinômio que o x está isolado, o melhor a fazer é começar já pelo que está isolado ou pelo parêntese, assim, para já... Manuel, olha só. Isso aí são fatores, são 3 fatores, o fator x menos 3 e o fator x mais 2. Aí, assim, se tiver só o x, só uma variável, já sabe que é zero. Porque, ó, x igual a zero é zero. Aí você já sabe que a primeira raiz é zero. Então, assim, não importa por onde você começar, se vai trocar o sinal do menos 3, se vai trocar o sinal do 2, se vai achar o zero. Mariana foi pelo caminho do zero, x é zero, você pode ir lá. Mas, observando,
x menos 3, então vai dar 3. Você vai procurar uma alternativa que tenha um 3. X mais 2, então vai dar menos 2. Então você vai procurar uma alternativa que tenha menos 2. E no final você pode dar, não importa a ordem que você vai analisar. O ideal é que se tem x, x é 0, a raiz. X menos 3, a raiz é 3. X mais 2, a raiz é menos 2. Então, obedeceu a ordem que está aí, você acha do mesmo jeito, mas não tem problema não. Ok? Tá certo, obrigado. Prosseguindo, Nada. vamos para a questão 23. Também de localização de ponto, tá, gente? Essa aqui é super fácil. Eu tô pegando só para dizer, ó, localização de ponto, né? Mas eu quero acreditar que não tem aluno que erre uma questão dessa, né? Porque aí é só a gente perceber que tá, se tá entre 2,30 e 2,37. Basta eu olhar aqui se vai de 1 em 1, né? Então, aqui seria 2,31, 2,32, 2,33, 34, 35, 36, 37. Então, né? Eu não vou nem perguntar a vocês aqui, porque tá muito na cara. Então, letra C, 2,33. Quem erra uma questão dessa, acho que é um chute que não passou nem perto da trave. Eu acho que ela foi... O chute era para ser para o Rio de Janeiro, foi lá para o Japão, né? Eu olho nesse sentido. Porque é uma questão muito, muito simples mesmo. Acho que quem erra é porque nem leu a questão. Ó, tô marcando só X aqui. E esse tipo de coisa também é analisado, viu, quem avalia, quem analisa as respostas dos alunos também. Não é, professor? Sai um pouquinho. Vou passar para outra, tá, gente? Essa aqui só foi para chamar a atenção, que também é a localização de pontos. Vamos ver aqui. Essa questão, apesar de ter um monte de reta, que de repente alguém preguiçoso pode olhar para ela e pode dizer assim, eita, não vou nem perder tempo com essa questão. Aí pega, marca um X lá, bem grandão, dom de terça, ou então vai no C de Cristo, D de Deus, né? Ou é de esperança, e dança, né? Porque, gente, ó, vamos ler. Né? Primeiro, aí eu poderia ver, nessa questão poderia ser trabalhada a área desse triângulo, poderia ser trabalhada, sei lá, N coisas aí. Mas é só, olha o que ele está pedindo. Observe no plano cartesiano abaixo as retas R, S e T. Então, ele está pedindo a reta R, a reta S e a reta T. E os pontos M, N, O, P, Q, ó. M, N, O, P, Q, que são as intersecções das retas entre elas e com eixo, uma reta aqui com eixo de Y e uma reta com eixo de X, e nem marcaram essa aqui, que seria a intersecção da reta R com eixo de Y. Aí vem a pergunta. A solução do sistema de equações, formado pelas equações das retas R e S, está representado nesse plano cartesiano pelo ponto. Mas qual é... Aí eu vou fazer uma pergunta em cima disso, porque a questão é fácil. Qual é a referência que o aluno precisa ter para matar essa charada assim em 1 segundo? Vamos lá. Cadê a Eduarda Casé? Já quer falar? Como é que ela vai fazer isso? O que ela está pensando? Eu acho que ela está muito tímida. Eu tô achando que o gato comeu a língua de Eduarda Casé. Ô, Williane, vem aí, Williane, como foi que você fez? Eu respondi a letra A, porque as letras S e T está representadas pelo ponto M. Ela é o ponto que mais liga essas retas. Eu achei. Eduardo, diz aí, Eduardo, como foi que tu fizesse? O ponto de intersecção é o ponto M, né? Isso. Mariana Vivian, e você? O que você pensou? Eu fiz igual a eles falaram.
o ponto em que as duas retas se encontram, que é o M. É justamente isso, gente. Vejam só. É só você identificar qual é as retas Isso. e marcar. Basta... Primeiro você tem que ter uma percepção de que ele está falando em solução de um sistema de equações. Então, a primeira percepção é, toda reta, ela corresponde a uma equação, né? Nós temos a equação da reta, né? A reta tá relacionada também à função do primeiro grau, certo? Então, toda função do primeiro grau, o desenho dela é uma reta. E aí, quando ele fala de sistema, solução do sistema de equações, é por quê? Quando duas retas, elas são concorrentes, e as três retas A, R, S, T são concorrentes, elas têm um ponto de intersecção entre elas. Então, como é que eu obtenho algebricamente esse ponto? Né? Através da resolução de um sistema de equações. Graficamente seria ver as coordenadas desse ponto. Então, se ele está dizendo que ele quer a solução do sistema de equações formado pelas retas S e T, então eu quero o ponto de intersecção. Veja que aqui na questão não está falando de ponto de intersecção, mas o aluno precisa ter a percepção que a solução de um sistema de equações, aí ele vai dizer aqui, mas que equação? Que aqui não tem equação nenhuma. Mas lembrem que toda reta possui uma equação, né? E aí, a solução desse sistema de equações, né, pegando a equação de uma, a equação de outra, resolvendo o sistema, vai nos dar o quê? O ponto de intersecção, né? Que ele não fala aqui em ponto de intersecção. Mas é justamente essa percepção que é importante, tá vendo? Se vocês não tivessem essa concepção, essa percepção, lembrasse dessa relação, vocês não iam conseguir responder uma questão tão simples dessa, né? Então, basta ver que a reta S e a reta T, elas se cruzam, elas se interceptam no ponto M. Então, justamente, é o ponto M. Ok? Mais alguma consideração aí? Não. Ok. Depois dessa, vamos para 43. Eu já estou de olho aqui na hora, nós temos 20 minutos ainda. Pode ser que dê tempo. 43. Gente, eu não sinto frio. É muito raro eu sentir frio. Mas eu acho que há mais de um mês eu estou sentindo frio. Tô achando tão fofinho. Ai. E aqui fora que tá frio mesmo. Assim, é um friozinho bom, não é um friozinho ruim, não. 43. Estamos nas portuguesas. Chegou. Aqui. Olha, gente, eu trouxe porque aqui a gente está lidando com a questão da identificação da lei de formação de uma função dado uma situação problema. É bem interessante essa questão, né? Então, em um parque de diversões cobra-se R$12 de ingresso para a entrada no parque, mais um valor de R$1,50 cada vez que o brinquedo for utilizado, conforme representado na tabela. Então, quando eu identifico isso, então eu tenho um ingresso para entrada, é uma taxa fixa, ou seja, você tem que entrar para poder brincar, né? E depois R$1,50 para cada brinquedo que você for utilizar. Então, ele coloca aqui, 0 brinquedos utilizados, 12, que seria o valor inicial, né? Já que você teve que pagar a entrada para poder entrar lá nesse parque. Aí vai ser R$13,50, porque você vai somar o que você pagou da entrada, mais R$1,50 daquele brinquedo. E assim por diante, né? 2, R$15, 3, R$16,50, 10, R$27, e por aí vai. Aí ele diz, a função que melhor expressa a relação entre o valor a ser pago e o número de vezes em que os brinquedos foram utilizados é... Aí a minha pergunta não é nem qual a alternativa correta, porque eu acho que ela está muito, assim, simples, mas qual o grau de dificuldade nessa questão? Ou o que talvez dificultaria, o que faltaria ao aluno para ele não conseguir acertar essa questão? Ô, professor, eu posso dizer como foi que eu achei que estava certo? Uhum. A que eu acho que é certa é a letra C, porque P é o que? É o total a ser pago, aí igual a R$12, que é se não utilizar nada.
Aí mais o 50, que é a taxa se usar um brinquedo. Aí esse N não é o número de vezes. Exato. Aí eu achei que ele teria que estar com 1,50. Exatamente. Algum outro pensamento em relação a essa questão? Eu também acho que a letra foi C, professora. Pois R$ 12 é um valor fixo que foi pago para entrar no parque. Já o 1,50 é uma variável conforme os brinquedos foram usados. Exato. Exatamente. Quem não tem percepção de funções vai assinalar outra alternativa. Por exemplo, os meus alunos da EJA, eu trabalhei função com eles, alguns, né, não todos, né, porque alguns conseguiram compreender, mas alguns, tipo, assinalaria a letra B, porque aí confundiria o que ia multiplicar, ou a letra E, porque depois de montar o 12 mais o 50N, alguns ainda cometem o erro de somar um número que não tem variável com um número que tem variável, né? Coisa que não pode ser feita, certo? Mas aí, quando você tem toda essa percepção, né, de valor fixo, de valor por produto fabricado, aí por brinquedos que são utilizados, quando você tem a percepção de coeficiente linear, a função dele na função, né? O coeficiente angular é uma questão simples. Como você colocou aí questão difícil ou fácil, realmente talvez pode não ter essa questão difícil ou fácil, mas aí existem questões mais simples de serem resolvidas e existem questões mais complexas. Tem questão que você olha e rapidinho você encontra a solução. Tem questão que você vai ter que ter algum cálculo, você vai ter que ir por algum pensamento a mais para encontrar uma solução, né? Então, aí existe a questão de ser mais simples ou mais trabalhosa, certo? Alguém tem mais alguma consideração a fazer nessa questão? Que a gente vai para 44 agora. Ok? Vou passar para 44. O professor quer falar alguma coisa? Não. Ok. Olha, 44, outra que fala sobre a equação da reta, né? Agora a equação da reta S. Então, a reta S passa pelos pontos 4, 1, 2, 3. Gente, é a mesma, né? É a mesma, fazendo. É a Até mesma os que pontos estava é na igual. prova de 2017. Agora que eu vi que é a mesma. É a mesma. Certo. Então, pular, né? Que a gente já discutiu ela. Vamos para a questão 47. Olha, gostei muito dessa questão, porque é a questão de crescimento, decrescimento, só que aí já fala de intervalo de crescimento, decrescimento, né? Então, observe o gráfico de uma função real definida no intervalo de menos 5 a 7, né? Isso, no caso, esse intervalo que ela está definida é o domínio da função, né? Que aqui são os valores do eixo de x, ó, de menos 5 até 7. Aí ele diz, sim, eu vou aproveitar mais coisas aqui. Eu acabei falando já que menos 5 a 7 é o domínio. Quem é a imagem dessa função? Qual o intervalo de imagem dessa função? Não está na questão, tá, gente? Eu estou só provocando aqui. Lembrando, eu acabei de falar, ele disse que o gráfico de uma função real definida no intervalo de menos 5 a 7. Aí eu chamei a atenção que menos 5 a 7 são os valores de x, né? Então, é o intervalo que mostra o domínio da função. O domínio está do menos 5 até o 7. Até porque é intervalo fechado, né? E a imagem? Ah, entendi. Qual o intervalo da imagem? É do 1 ao 4. Exatamente. Do 4 ao 1. Porque o domínio nós olhamos no eixo de x e a imagem nós olhamos no eixo de y. Então, aqui está do 1 até o 4. Exatamente. Então, vamos agora à pergunta, né? Essa função é estritamente crescente. Dá para responder sem refletir nessa palavra estritamente, mas depois a gente Seria a letra C. volta. Decresce. Seria a letra C. Isso. Eu Letra também C. acho que é a letra C, professor. Uhum, exatamente. Porque é onde ela está ali num ponto e desceu para outro ponto, né?
Então, isso acontece no intervalo de menos 2 a 0 e de 3 a 5, justamente letra C. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra estritamente crescente. Se não tivesse essa palavra estritamente crescente, qual seria o intervalo de decrescimento dessa função? E por quê? Professor Júlio César quer falar um pouquinho sobre isso? Não, eu queria escutar eles primeiro, o que eles acham, o que eles pensam. É porque, assim, tem palavrinha, gente, que às vezes mexe, né, com uma... Nessa até que foi fácil. Não interferiu, não. Assim, muito não. O saber ou não, acho que não interferiu. Porque nessa daí, se ele colocasse essa função é decrescente em, ponto. Por quê? Está muito, assim, evidente onde é decrescente, né? Poderia ser que tivesse no visual um gráfico diferente, que essa palavra estritamente, né, decrescente fosse influenciar mais. Mas nessa daí, se você observar, ele botou, vamos dizer assim, só como enfatizando, olha, eu quero só onde está decaindo, eu não quero outra coisa. Exato. Mas se tirar a palavra estritamente decrescente e deixar só assim, essa função é decrescente em, ponto. Porque, olha os intervalos, né? Quando você pega de menos 2 a 2, não é assim? Deixa eu só ajeitar aqui. Você pega o intervalo de menos 2 a 2, não tem como você ver que não é decrescente, né? Ela é muito clara. Quando você pega o intervalo aqui de... Eu estou vendo, nesse caso aqui, de menos 2 até o 0, que é estritamente decrescente, só em relação a esse ponto. E depois, quando eu pego esse intervalo de 3 a 5, aí fica evidente. Não tem como você contestar que não seja decrescente. Então, essa palavra aí não interfere. Vai interferir dependendo do modelo do gráfico, do contexto. Estritamente decrescente é exclusivamente, olha, é decrescente, não pode deixar margem de dúvidas. Exatamente. Então, ele está caindo lá do ponto 4 para o 2. Em que momento? De menos 2 a 0, né? Caiu lá do 3 para 1. Em que momento? Do 3 ao 5. Então, intervalo de decrescimento, a gente olha no eixo de X, né? Que é, no caso, menos 2 a 0 e 3 a 5. Essa foi a 47. Vamos para 49. Também é bem simplesinha. Eu tô vendo aqui que faltam 10 minutos, mas eu acho que vai dar tempo para a gente concluir. Porque aí, próximo momento que a gente tiver, a gente vai trabalhar já, acho que é a função do segundo grau. Observe o pentágono. Então, a gente tem um pentágono aí, são 5 lados, portanto, 5 vértices, né? Que ele está nomeando aí como IJKLM, representado nesse plano cartesiano. Aí, de acordo com esse plano cartesiano, o ponto de coordenadas menos 1 e menos 2 menos 1 é, né? M. Exatamente, né? O ponto M fica muito fácil, né? Mas é aquela coisa, né? Precisa ter esse cuidado, né? Se a pessoa olhar e já achar que é uma coisa difícil, só chutar, vai errar, né? Porque é uma questão super... Eu acho que isso aí é muito, muito, muito simples, né? Principalmente para o ensino médio. Ok? Passar, né? Uhum. Questão 50. Questão 50... observe abaixo o esboço do gráfico de uma função polinomial do primeiro grau de R em R. E aí ele está marcando o eixo de X, né? Ali está a raiz da função e o coeficiente linear. A representação algébrica dessa função gente, existe uma coisa aqui muito rápida para a gente olhar a solução dessa questão, né? Que você bate o olho e já vê qual é a solução dela. O que é que nos dá essa percepção? Como a professora pergunta? Você olha o gráfico e a lei de formação das funções. Diante de tudo que a gente já vem conversando, não é rapidinho perceber qual é a alternativa correta? É só olhar o coeficiente linear. Exatamente. Exatamente isso.
Se no eixo de Y ele está tocando lá no -4, então o B é -4. Portanto, a alternativa correta, letra B. Né? Ficou mais rápido esse olhar, né? Uhum. Tá vendo como ajuda a conhecer os coeficientes? Angular, linear. A gente nem precisa se preocupar com raiz da função, nada mais. Só precisa olhar lá. A menos que tivesse outra alternativa que também, né, tivesse o coeficiente linear -4, aí sim, a gente ia analisar a raiz da função. Ou o coeficiente angular, né, se está crescendo, porque aí é crescente, e outra observação seria que o x é positivo. Então, com certeza, não seriam as letras C, D ou E. Só seria a letra A ou B. Ok? Ok. E vamos para a questão 52. Olha, eu falei 10 minutos, preocupada, só passou 3 e a gente já estamos na última questão. Bem, aqui, ó, um sistema linear, que eu até mencionei, né? Aí tem 3 equações, 3 incógnitas. E aqui eu tenho a solução desse sistema, é o terno ordenado. Vocês escutaram um grito? Isso é Eveline com medo de rã. Meu Deus. Vocês participam da casa da gente? Ai, meu Deus. Não vou lá não pegar rã, não. Então, a solução desse sistema é o terno ordenado. Eu tô em aula, vou tirar não. E o povo escutando os gritos de vocês aqui. Ai, gente, desculpa aí, tá? Essa pausa. Vamos lá. O terno ordenado aqui, ó. 2, 3, 0, tal. Lembra o que eu falei? Solução desse sistema, a gente coloca na ordem alfabética. Então, o primeiro elemento vai ser o valor do x, segundo elemento vai ser o valor do y, o terceiro elemento vai ser o valor do z. Até para pegar aqui e substituir lá para ver se dá certo, a gente tem que ter essa percepção. E aí, nós temos aí 6 minutinhos. O professor quer perguntar a algum aluno especificamente? Eu gosto de ver Mariana, que ela é muito direta, né? Mariana Vivian da Silva. Diga aí, Mariana Vivian da Silva. Eu substituí as alternativas também. Uhum. Explique como você fez. Diga aí. Eu peguei cada valor, tipo, que tá aqui. Primeiro vem o x, depois o y e depois o z, né? Aí eu peguei, fui substituindo, aí quando eu cheguei na letra D, deu certo. Colocando 6 na primeira equação, o 2 e o 10 deu 58. E colocando só o 6 e o 2 na segunda deu 8. E o 2 na terceira deu 4. Muito bem. Certo. Ô, Eduardo, você teve um outro olhar ou pensou assim também? Eu comecei por baixo. Porque, tipo, Como? o y tá mais fácil. Aí, y ia ser igual a 2. Aí, substituir aqui na segunda. Ia dar 3x menos 5 vezes 2 igual a 8. Aí, o x deu 6. E é só substituir a primeira linha, que deu 2 vezes 6, mais 3 vezes 2, mais 4z. Certo. A Manuel deu igual a 10. E Manuel? Eu fiz do mesmo jeito que Mariana. Eu Certo. fui substituindo. E Eduarda e Williane, pensou de um jeito diferente, não pensou? Como foi? Eu também respondi a letra D. Eu substituí também os valores para achar o resultado. Certo. Eu vou dizer como eu faria, tá certo? Acho que é do jeito que eu faria. Só que do GT a resposta é mais rápida. Eu pegaria a ideia de Eduardo e fazer assim. Y é 2. Só tem a letra D, que o segundo é 2. Exatamente. Só. É o que vocês fizeram, na mesma coisa. Só que assim, eu quero ganhar tempo. Então, entenda. Se eu sei aqui embaixo, o que Mariana fez, perfeito. O que
que Eduardo fez, Manuel, cada um de vocês. Só quando eu encontro aqui embaixo, esse sistema, ele está escalonado, né? O professor Oswaldo trabalhou com vocês ano passado, escalonamento de sistema. 3 variáveis, 2 e 1. Aí, no caso desse, eu sei que Y é 2. Então, eu olhei e só tinha um que o Y era 2. Eu não precisava nem fazer os outros. E eu quero que vocês entendam, para que vocês ganhem tempo, para que facilite o entendimento de vocês e não erre as questões. Então, assim, cada um tem um olhar diferente, mas agregue valor. Pega o olhar de Mariana, de Eduardo, de Manuel, de Eduarda, de Williane. Por isso que é interessante esses questionamentos. O da professora Josiane D1, eu já tenho outro olhar. Então, cada um da gente tem um olhar diferente, mas vai agregando valor. Eu vou ter... No caso, Mariana e Williane tiveram pensamentos parecidos, não foi? Porque foram por substituição. Eduardo e Manuel fizeram... Eles, na realidade, resolveram um sistema, né? Que encontraram o valor de X, de Y e de Z. Eu também tive o mesmo olhar do professor Júlio César, né? Eu já olharia ali o Y, que vai dar 2. E aí, como Y é o segundo elemento nesse terno ordenado, então apenas a letra D tem o 2 como valor do Y, tá? Outra observação que eu faço é que o aluno que assinalar a letra E, ele não sabe o que está fazendo. É porque ele está chutando. Porque se você observar a letra E, está dando solução ali, os valores ali que está igual a 58, igual a 8, igual a 4. Né? Então, quem assinalar isso aí está morto, né? Feita a expressão que o professor aí gosta de usar muito, né? Está morto, não sabe o que está fazendo da vida. Mas, justamente, as maneiras de vocês estão fazendo são corretas, né? Todas, ou substituindo, ou resolvendo o sistema, está correto. Agora, para ganhar tempo, aí a gente poderia realmente olhar já pelo Y. Achou o Y? Vamos ver se já está aqui? Se não achou, aí vamos para o X, entendeu? Aí seria, não exatamente ter que responder o sistema todo, mas, até porque essa prova não vai ser analisada pelo cálculo, né? Como geralmente nas minhas provas, eu peço sempre a prova porque eu quero ver o cálculo do aluno, mas aí não, aí é só o gabarito que vai ser entregue. Então, não obrigatoriamente você precisa encontrar o valor do X, Y e Z. Se você achou o Y e deu para encontrar a resposta, lembrar. Agora, lembre sempre da ordem, tá? Toda vez que tem um sistema, o terno ou para ordenado, o que seja, está sempre na ordem alfabética. Nunca esqueçam isso. Ok, pessoal. Bem, as questões, né, que eu vi aí para a gente trabalhar, que envolveram não apenas a função do segundo grau, aliás, do primeiro grau, mas envolveu também localização de pontos, né, sistema de equações, função composta por mais de uma lei de formação, polinômios, né, então foram essas. Então, a proposta semana que vem, aliás, o próximo dia que a gente vai marcar, a gente vai trabalhar a função do segundo grau. Então, a gente vai começar lá pela percepção do GeoGebra, tá certo? Lá vendo alguns pontos interessantes primeiro, né? Detectando esses pontos, para então a gente vir analisar as questões com esse olhar mais amplo, ok? Eu vou parar aqui a gravação para a gente poder estar finalizando. E obrigada pela atenção e participação de todos.